Queridos, tome assento. Essa passagem, ela foi registrada por Salomão. A Bíblia nos diz que Salomão, ele é o homem mais sábio da terra. E quando eu afirmo que ele é o mais sábio, é porque não existe ninguém antes dele e não existe ninguém posteriormente a ele, exceto o nosso Salvador Jesus. E Salomão, nessa passagem, ele catalogou 28 tempos. E aqui ele fala de tempo de paz, de tempo de guerra. Ele fala de tempo de celebração, que é o tempo do nascimento. Ele fala do tempo fúnebre, que é o tempo da morte. E é interessante porque no tempo de nascimento, que é um tempo celebrativo, todos nós nos preparamos. Talvez a sua mãe se preparou fazendo o enxoval para o seu nascimento. É um tempo celebrativo. Os pais criam uma perspectiva acerca da fisionomia do filho, acerca da fisionomia da filha. Mas aqui também apresenta um tempo fúnebre. E esse tempo ninguém quer passar por ele. É quando chega a morte. E ninguém está preparado para esse tempo. Ele também fala de um tempo em que nós estamos inseridos em uma guerra, ou talvez guerras. Mas existe o tempo de paz, o tempo de estarmos usufruindo da harmonia e daquilo que acontece de modo positivo. Mas eu gostaria nessa manhã de falar dos 3 tempos de Deus em nossa vida. E em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o primeiro tempo de Deus na nossa vida é o tempo da promessa. Todos nós, quando iniciamos a nossa trajetória para com Cristo, nós passamos por esse tempo, que é chamado tempo da promessa. É o tempo em que Deus faz promessas. E se nós pudéssemos utilizar um personagem, Davi seria um personagem que se adequa àquilo que eu estou nesta manhã discorrendo, porque Deus fez promessas para Davi. Deus tomou o profeta Samuel, levou o profeta Samuel até a casa de Jessé, o belemita, e fez promessas para Davi. E esse tempo da promessa, ele é necessário, porque o tempo da promessa nos edifica. E é muito interessante porque isso tem uma íntima relação com a trajetória de cada um de nós. Eu lembro-me com muita precisão, quando Jesus me chamou, quando Jesus me encontrou, e onde eu chegava, Deus usava os profetas para fazer promessas. E eu ia, em cada culto que eu chegava, era como se o profeta estivesse exclusivamente olhando unicamente para mim. Eu poderia estar na última cadeira, na última poltrona, Deus tomava o profeta, ia até onde eu estava e dizia: Deus está dizendo que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer isso, que Ele vai fazer isso. E você fica radiante, cheio da palavra de Deus, porque é o tempo da promessa. E você nesse momento não sofre contrariedades, porque Deus está estruturando, Deus está edificando. E é muito bom você ouvir as promessas de Deus. Imagine você ouvir da
própria boca do Criador, muito embora a palavra esteja sendo viabilizada por alguém, que Deus está fazendo promessa, que Deus vai levar você a lugares, que Deus vai te usar, que Deus vai mudar o seu destino, que Deus vai mudar o seu dilema, vai mudar a sua história. Existem coisas nesse tempo em que Deus está fazendo promessas que estão latentes, ninguém vê, faz parte da sua particularidade. Mas Deus usa o profeta e ele vai lá e fala coisas que estão no seu coração. E é por isso que você não duvida e sabe que é Deus que está falando. Davi recebeu promessas na sua vida. Samuel chegou até Davi e ungiu ele como rei de Israel. Não era qualquer posição, era o maior cargo daquela nação. Deus estava usando o profeta Samuel para afirmar para Davi que ele seria monarca daquela nação. E quem era Davi? Era um jovem sem perspectivas, não tinha sangue azul, não estava na linha não tinha uma genealogia que pudesse garantir que ele poderia ascender como rei daquela nação, mas a promessa de Deus estava sendo feita. E eu gostaria de dizer para você nesta manhã, que às vezes eu acredito que equivocadamente tem pessoas que afirmam, Deus está renovando promessas. Deus não renova promessas, Deus renova o vaso, porque as promessas de Deus não envelhecem. As promessas de Deus não têm prazo de validade. As promessas de Deus não caducam. Mas as promessas de Deus têm um tempo para cumprir. E talvez você carregue uma promessa. Talvez você diga, pastor André, eu tenho 10 anos de fé e Deus me fez promessas no início da minha caminhada. Eu tenho promessas ministeriais. Eu tenho promessas na minha vida financeira. Eu tenho promessas no meu casamento. Eu tenho promessas que se estendem para toda a minha parentela. Deus falou que ia salvar meu filho, ia salvar meu esposo, ia salvar meus irmãos, ia salvar minha mãe, ia salvar o meu pai. Eu estou nesta manhã chamando você a rememorar as promessas que Deus te fez no início da sua caminhada. Eu estava orando por essa madrugada e disse, Deus, o que é que eu levo para a tua igreja? E o Senhor disse, fale de promessas. É necessário você sempre estar rememorando as promessas, porque muitas vezes o diabo quer sabotar a sua mente. Muitas vezes o diabo quer tirar de você a palavra. E o diabo, ele é especialista em tirar a palavra do coração do ser humano. Jesus, quando está discorrendo acerca da forma como a palavra ela é semeada, ele cria uma narrativa e fala, o semeador saiu a semear. E uma semente, ela caiu em um solo raso, superficial, e logo cresceu. E Jesus posteriormente explica que é aquela semente que é semeada no coração de alguém que recebe com alegria, mas quando sai da presença de Deus, o diabo... Porque o que o diabo quer é tirar a certeza da promessa que está no nosso coração. Abraão também recebeu de Deus promessas. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Hoje é muito fácil você estudar previamente uma geografia. Hoje é muito fácil você entender a sociologia de um determinado ambiente, de uma determinada geografia, de um determinado costume, de um determinado povo, porque você tem as redes sociais, você tem a internet. Mas Deus estava chamando Abraão a sair para um lugar desconhecido, mas ele carregava uma promessa. Quando Deus chamou Israel, Deus disse, eu te darei uma nação. E Deus por muitas vezes ratifica a sua promessa, ou seja, Ele reafirma a sua promessa e diz, a terra que eu prometi a seus pais.
No processo do caminho, Deus vai fomentando, Deus vai falando, Deus vai evidenciando. E quando eu recebia promessas no início da minha fé, eu não saía andando à igreja não, eu saía voando. É bom demais ouvir. Diz o Senhor para a sua vida. É muito bom estar te enxergando, que Deus está te vendo. Agora, assim como uma estação, ela é responsável por fechar um ciclo e abrir outro, o segundo tempo de Deus é o tempo das provações. No tempo da promessa, Deus usa profetas, Deus fala com frequências, Deus te dá sonhos, Deus fala com você no mercado, Deus fala na mercearia, Deus fala no banco, Deus fala na rua, Deus fala no ambiente de trabalho, Deus fala na escola, na universidade, mas quando chega no tempo da provação, Deus emudece. Deus não fala mais. Eu conheço pessoas que sentam nas primeiras poltronas da igreja e dizem assim: vai ter um profeta hoje lá na igreja, que ele vem de fora, eu vou sentar lá para Deus falar comigo. Mas quem fala não é o profeta, quem fala é Deus. Aí muitas vezes você diz Deus, aí fica de um lado para o outro, buscando ouvir a voz de Deus. E Deus não fala, porque você está inserido agora no tempo da prova. Davi recebeu uma promessa para ser rei, mas passou uma série de lutas, de circunstancialidades, de dificuldades, de provações até ascender ao trono que Deus havia prometido a ele por meio do profeta Samuel. Deus nessa manhã está dizendo, talvez você esteja inserido ou inserida no tempo da provação. Aí você me pergunta, mas qual é o tempo, pastor André, da provação? Não sei. O tempo da provação na minha vida pode ser 1 ano, talvez para alguém pode ser 10 anos. Porque no tempo da provação Deus está trabalhando, Deus está nos ensinando, Deus está nos instruindo, Deus está nos mostrando o caminho qual deve ser trilhado por mim e por você. No tempo da provação, parece que todas as coisas estão conspirando contra a nossa vida. Você começa a passar uma série de situações, de humilhações, as portas estão fechadas, você já não tem mais aquele gozo que você tinha no início, quando Deus fez as promessas. Aí você pergunta, Deus me abandonou? Não. O tempo da provação é necessário. O irmão de Jesus, Tiago, diz que bem-aventurado o homem que é provado, porque depois vem a aprovação. Eu não sei o nível da sua aprovação, mas Deus te trouxe nessa consagração, nesta manhã, para te dizer que as promessas dele ainda estão de pé. O que você está passando é necessário. E por mais que eu possa te aconselhar, eu não posso compartilhar a tua aprovação, porque é uma questão que tem a ver com aquilo que Deus vai fazer posteriormente. Por isso, você precisa suportar a aprovação. Eu mesmo passei situações em fases da minha vida que eu disse, meu Deus, eu vou morrer nesta situação. Mas lembremos-nos do que registrou Salomão. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se há uma coisa que Deus é especialista em fazer, é que Deus não precisa de convergência de homens na terra para dizer haja. Deus não precisa de uma agricultura favorável, Deus não precisa de uma abundância hídrica, Deus não precisa que a política ela esteja transcorrendo de acordo com aquilo que vai beneficiar o ser humano. Quando Deus ele quer fazer, ele faz no deserto, ele faz em lugares inóspitos, ele faz em lugares completamente improváveis, porque Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus é um Deus que completa a obra que iniciou. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja reunida em Éfeso, ele disse, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluir até o dia do Senhor Jesus.
da provação, muitas pessoas não acreditam em você. Muitas pessoas olham para você e até te julgam. Se você for olhar a trajetória desses homens de Deus, é necessário você estar em Lodebar, é necessário você estar nessa situação. Porque são em lugares de dores que Deus está nos ensinando o real valor daquilo que Ele vai fazer na nossa vida depois de nós passarmos por esse deserto. Você nunca vai ter uma experiência com Deus dentro de um ambiente de convergências. Você sempre vai ter uma experiência com Deus num ambiente de divergências, de dores, de lutas. E o Senhor está dizendo, é necessário esse tempo, é necessário as portas fechadas, é necessário até mesmo muitas vezes uma enfermidade que você carrega no seu corpo, é necessário muitas vezes a solidão, é necessário o abandono, é necessário muitas vezes você dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Porque no tempo da promessa existe um amparo de Deus, as pessoas nos agasalham, nos amam, nos abraçam. No tempo da prova o povo some, aí você fica dizendo, meu irmão, esse irmão é falso, sumiu. Mas não é, porque Deus permite. Porque você precisa entender que no tempo da provação é você e ele e você. Ninguém pode fazer nada por você, porque no tempo da provação é um deserto que você precisa atravessar. Agora lembremos-nos que nós incorporamos o termo deserto para associarmos um tempo de lutas, de escassez, de provações, mas não se esqueça que foi no deserto que Deus operou os maiores prodígios, as maiores proezas, pois no deserto a roupa não envelhecia, no deserto Deus mandava aquelas aves especificamente no endereço pelo qual aquele povo estava acampado. No deserto Deus fazia água brotar da rocha, e nesta manhã o Senhor está dizendo, está no deserto, mas tem água, está no deserto, mas a roupa não vai envelhecer, está no deserto, mas tem coluna de fogo e tem sombra projetando a tua segurança, porque de acordo com o Salmo 121, e o sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. E quem ouviu aqui já dizer que existe o Caróis de Deus? Quem já foi que ouviu isso aqui? Quem ouviu já? O Caróis de Deus, o tempo de Deus, quem ouviu isso? Mas deixa eu dizer algo a você. Deus, quando quer, Ele trabalha no Kairos de Deus e no Cronos do homem. Deus não se resume a tempo. Ele faz no tempo do homem, Ele faz fora do tempo. A Bíblia nos diz que o oficial do rei Antipas foi até Jesus, ele estava em Caná da Galileia, e disse, Senhor, o meu filho está enfermo. Jesus o rechaça e diz, você veio a mim por conta dos sinais, mas vai, o teu filho está curado. Quando ele chega em Cafarnaum, ele analisa o horário pelo qual o seu subalterno afirmou que o seu filho estava curado. E ele entendeu que o horário que a cura chegou na casa dele foi o horário que Jesus liberou a palavra lá em Caná da Galileia. Porque Deus não é obrigado a trabalhar no tempo do homem, mas quando Ele quer, até no tempo do homem, Ele trabalha para mostrar que Ele é Deus.